Fala pessoal, boa para todos, tudo tranquilos por aí? É isso aí, aqui é Marcos devendo a voz direto do canal Acessibilidade Total e após a nossa vinheta vamos ao tutorial de Python. Bem-vindos ao projeto Acessibilidade Total. Acessibilidade é o nosso lema. Fala pessoal, então retornando aqui ao nosso Python, nós vamos continuar aqui a finalização do nosso desenvolvimento da nossa aplicação, certo? E nós vamos fazer o quê? Antes da gente criar o nosso executável desse sistema aqui, e essa parte do executável eu vou deixar com vocês, ok? O desafio aí, vocês criarem o executável, certo? A gente precisa cadastrar os nomes e as idades e os sexos das pessoas dentro de algo, certo? Porque a gente não está tendo retorno de cadastro, ok? A gente não tem print dos cadastros efetuados. E aí nós vamos fazer isso aonde? Nós vamos fazer isso dentro de um bloco de notas. Então nós vamos criar um arquivo aqui para armazenar todos os dados de cadastro de pessoas dentro de um bloco de notas, certo? Lembrando que a gente não está usando funções, certo? Então tudo que está sendo manipulado aqui está sendo manipulado de forma rasa, né? De forma básica, ok? E assim que a gente trabalhar com funções, a gente vai melhorar e muito esses nossos arquivos, né? Então a gente vai ter mais arquivos e menos códigos em cada arquivo, ok? Então a gente vai modularizar um sistema básico aí de cadastro, e a gente vai fazer um sistema de cadastro mais aprofundado, ok? Enfim, vamos lá. Então vou criar aqui, eu só preciso ver uma coisa aqui. Então nós temos que colocar isso tudo dentro do nosso laço for. Dentro do nosso laço for, não, dentro do nosso if, né? O if da OPC igual a 1. Então, depois da onde a gente implementou a parte do sexo aqui, no final dela, eu vou dar umas 2 linhas aqui, e na segunda linha vocês precisam prestar atenção numa coisa. Como a gente vai fazer isso dentro da opção do if OPC igual a 1, que é o cadastro de pessoas, a gente precisa estar fora do laço for. Então nessa nova linha aí que vocês forem escrever, vocês precisam de 2 indentações, certo? O mesmo volume de indentação do for, não 3 indentações, mas sim 2, ok? E aí a gente vai ver o processo, certo? Então eu vou botar aqui cadastro. Então, cadastro, eu já criei aqui uma variável cadastro, que essa variável cadastro vai receber um open. Só deixa eu fazer uma coisinha aqui. Esse cadastro vai receber open. Abre parênteses, né, que é a função open. Dentro desse open aqui, eu vou estar criando cadastro pessoal.txt. Ok, então nós temos aqui a nossa variável cadastro que está recebendo um open. Ok, então dentro do open nós temos apóstrofo, cadastro, tudo em minúsculo, pessoal com o P maiúsculo, certo? Eu fiz dessa forma porque é simplesmente um arquivo em TXT que vai ser criado, certo? Será criado, melhor dizendo. Cadastro pessoal.txt, apóstrofo, vírgula, espaço, apóstrofo. Eu já falei bastante sobre o W+, certo? Só que o que acontece? O W+,
ele insere sempre o último item, ou apenas um item, certo? No caso assim, como a gente tem várias pessoas que a gente vai cadastrar, ele sempre vai pegar o último e vai anexar esse documento TXT com o W+. O W+, a gente pode fazer na lista de mercado, certo? Na lista de mercado, por quê? Porque é só um input que tem. E não temos um laço for para adicionar outros tipos de itens. Nós temos um laço for para adicionar um tipo de... Nós temos somente um campo, né, de digitação para adicionar os itens em uma solicitação. Quando eu faço mais de uma solicitação, eu não posso usar o W+, certo? Então, o que eu vou usar aqui? AT+, certo? Append text e o plus, né, que é o mais ali, para que ele crie o arquivo. Então, a gente vai criar o arquivo, vai adicionar textos a esse arquivo, certo? Então, A de append, T de text e o plus, que é o sinal de mais, apóstrofo, vírgula, espaço. E aí a gente já vai codificar o nosso documento para que ele não... para que ele aceite, melhor dizendo, né? Para que ele aceite caracteres especiais. Então, encoding igual, apóstrofo, UTF, tudo em maiúsculo, hífen 8. Ok? Então aqui nós já temos para ele fazer a criação do nosso documento, certo? Então ele vai criar, vai abrir, vai adicionar textos, certo? E aí a gente vai mostrar esses textos, certo? A gente vai, no caso ele vai dar o append, né? Que é aplicar, né? Adicionar texto no arquivo que foi criado, certo? Só que aí a gente, além de adicionar, a gente precisa fazer com que esses arquivos sejam de fato inseridos dentro desse ponto .txt que a gente criou. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou criar aqui mais uma vez cadastro. Criar não, eu vou chamar agora, né, a variável cadastro que eu acabei de criar ali, cadastro ponto. E aí nós temos duas opções aqui. Nós temos o write, né, e o write lines, certo? Ó, nós temos o write e o write lines, certo? Eu vou estar usando esse write lines aqui. Abre e fecha parênteses, é uma função write lines, certo? É uma função também. Aí eu vou abrir aspas, certo? Pode fazer o seguinte, ó. Write lines, abre parênteses, F, abre aspas, ok? Então a gente vai fazer uma fusão aqui. Eu vou colocar coisas bem simples e vocês podem implementar da forma que vocês acharem melhor, certo? Então eu vou colocar aqui nome, espaço, abre chaves, nome, fecha chaves, espaço, vou colocar aqui idade, idade, abre chaves, idade. Vejam bem que eu estou colocando nome, espaço, abre chaves, nome, certo? Nome vai ser o texto, né, no caso, no resultado. Então, nome fulano, né? Idade tal, idade tantos anos, né? Então, eu vou colocar aqui depois do fechamento das chaves, espaço, anos. Do sexo, abre chaves, sexo. Fecha chaves, ok? Entre o fecha chaves e a aspas no final do texto aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um barra invertida N. Barra invertida N de navio, tá? Por que eu estou colocando esse barra invertida N? Porque a cada inserção de uma pessoa, eu quero que ele coloque um abaixo do outro, certo? Por quê? Porque se eu não colocar esse barra invertida N, ele não vai quebrar a linha, certo? E os nomes, idade, sexo, vai ficar um ao lado do outro,
Só que eu não quero um ao lado do outro. A cada inserção eu quero que ele quebre a linha e adicione lá no meu documento.txt um abaixo do outro, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu criei um arquivo, certo? Com o AT mais ali, tá? Criei um arquivo. Vou adicionar itens, né? Cria e abre, certo? Ele vai criar, vai abrir, vai adicionar textos ao meu arquivo através do cadastro.writeLines, certo? Ele vai adicionar o que for digitado pelo usuário, certo? Só que é o seguinte, eu não posso deixar esse arquivo aberto após a finalização de inserção de dados. Então eu vou dar um cadastro.close agora. Close, cadastro.close, abre e fecha parênteses. Ok? Então nós temos a nossa situação aqui. Vamos testar isso para ver se está tudo dando certo até aqui. Então, Ctrl Shift F10, vou executar. Escolho uma opção do menu. No meu for, eu tinha 1,2, eu botei 1,3 para eu ter um dado a mais, entendeu? Eu vou adicionar duas pessoas com suas idades e seus sexos, certo? Mas vocês podem colocar a quantidade de pessoas que vocês quiserem. Então, número 1. E aí eu vou colocar aqui. Digite o nome da primeira pessoa. Marcos. Vou botar aqui 50 na idade e no sexo masculino. Digite o nome da segunda pessoa. Vou colocar aqui Maria. Vou botar aqui que a Maria tem 45 anos. Digite o sexo da Maria, F. Ok? E aí ele mostra de novo o menu, só que não mostra o que foi digitado, certo? Aí eu vou escolher de novo uma opção do menu aqui, eu vou escolher a opção 3, porque eu não quero nesse momento cadastrar lista de mercado. E eu vou botar a opção 3 aqui. Vou dar um Enter para ele finalizar a execução do meu algoritmo. Vou dar um Alt 4 para sair do terminal. Vou dar Alt 1 e agora aqui no Alt 1 eu vou procurar o arquivo que foi criado. Ó, cadastro pessoal.txt. Eu vou entrar nele. Deixa eu aumentar a tela aqui para que quem enxerga um pouco consiga enxergar. Ó, nome Marcos, 34 anos, do sexo M. Nome Maria. Tá? Ele adicionou 3. Ah, tá. Eu já sei por que ele adicionou 3, mas tá funcionando, tá, pessoal? Tá funcionando. Por que ele adicionou 3 aqui? Porque eu já tinha esse arquivo criado, certo? Eu vou fazer de novo aqui. Deixa eu fechar esse arquivo. Deixa eu deletar aqui. Ok. Delete Y. Tá, ok. Agora eu vou executar de novo aqui o meu arquivo e vou inserir os dados novamente. Só para ter certeza que ele cria automaticamente, tá? Então eu excluí ali o arquivo. Vou botar a opção 1. Digite o nome da primeira pessoa, Marcos. A idade, eu vou botar 34, que está mais fácil, masculino. Nome da segunda pessoa, Maria, da idade 45 anos, do sexo feminino. Ok, aí eu vou dar uma opção 3 aqui para ele sair do sistema, encerrar o sistema, Alt 4, Alt 1. E aqui eu tenho aqui, ó, cadastro pessoal.txt. E aí eu vou ampliar aqui. Vamos ver. Opa. Ué, por que ele não adicionou o Marcos lá? Não adicionou o Marcos. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, cadastro.writeLines.
Eu excluí aqui lines, deixei só right, ok? São testes que a gente precisa fazer, tá, pessoal? Eu vou excluir novamente esse cadastro pessoal com txt aqui, ok? Delete y. Vou vir aqui, vou executar novamente. Escolho uma opção do número 1. Eu vou botar aqui Marcos. 45, do sexo masculino, Maria, 34 anos, do sexo feminino, número 3 para encerrar o meu cadastro, Alt 4, Alt 1, cadastro pessoal.txt, e ele não está inserindo os dois nomes que eu solicitei. Então, pessoal, eu dei uma paradinha aqui porque eu estava analisando o documento e eu me dei de conta de uma coisa e eu peço desculpa para vocês. Essa implementação que a gente acabou de fazer aqui do cadastro, né, que cria um documento e adiciona itens, e aí a inserção de fato dos itens que a gente escreveu dentro desse documento e o cadastro.close, eles têm que estar com 3 indentações, ok? 3 indentações. E aí vai funcionar, certo? Então são 3 indentações. Mantendo ali no final do cadastro.write, né? Dentro das aspas, ainda o barra invertida N após o fechamento do último par de chaves ali do sexo. Então abre chave sexo, fecha chaves, barra invertida N para ele quebrar a linha. Ok, eu vou executar aqui agora para vocês conseguirem perceber que está tudo funcionando tranquilamente. Ok, então escolha uma opção no menu número 1. Digite o nome da primeira pessoa, vou botar aqui Marcos, 45 anos, né? Sexo masculino. Digite o nome da segunda pessoa, vou botar aqui Maria, do sexo 34 anos, da idade da idade 34 anos, do sexo feminino. Ele mostra o menu de novo, escolho uma opção do menu, número 3, para mim finalizar aqui o sistema. Vou dar um Alt 4, vou dar um Alt 1 e vou procurar aqui o arquivo que foi criado. Aqui, ó, cadastro pessoal.txt. Cadastro pessoal.txt. Ok? E aí, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho nome Marcos, idade 45 anos, do sexo masculino. E nome Maria, da idade 34 anos, do sexo feminino. Ok, pessoal? Então, aqui foi a parte do cadastro de pessoas, certo? Vocês podem, como eu falei, implementar melhor para que vocês possam adicionar mais dados, caso vocês queiram, certo? Aí nós temos o nosso elif OPC igual a 2, certo? Que é o quê? Itens de compra, certo? E aí eu tenho apenas o meu campo de texto aqui para os meus itens, certo? Esse aqui vai ser um pouco mais tranquilo, certo? Porque eu vou, como eu disse para você, será apenas um campo, ok? Esse aqui sim é na indentação de duas, tá? São duas indentações, porque como eu não tenho laço for, e aquela hora eu precisava estar dentro do laço for e não dentro da condição if, certo? Então dentro do laço for lá vocês têm 3 indentações e aqui não tem 3, são 2 indentações. Aqui de fato são 2 porque a gente não tem laço, né, solicitando mais itens ou mais campos de texto, beleza? Então aqui eu posso criar, por exemplo, mercado que recebe open, abre parênteses, apóstrofo, lista de compras, ponto txt, apóstrofo, vírgula, espaço, apóstrofo. Eu posso usar aqui o W+, aqui eu posso usar o W+, ou posso usar o AT+, também, certo? Eu vou usar o AT+, vocês podem usar o W+, se vocês quiserem.
AT mais espaço encoding, vírgula espaço encoding apóstrofo UTF hífen 8, ok, UTF 8, fechou apóstrofo, fechou parênteses na próxima linha. Aí agora eu vou fazer ele inserir os dados que foram digitados pelo usuário após a criação, abertura para escrita de texto dentro do arquivo .txt. Então, vou botar aqui mercado ponto write lines, até pode ser write lines, e aqui eu vou botar o F, abre aspas, e eu vou colocar assim, ó, lista de compras, barra invertida N, abre chaves, mercado. É mercado? Não, é itens, desculpa, é itens. Itens. Ok, vamos ver se é itens mesmo, que eu não me lembro agora de cabeça se é itens ou se é mercado ali. É itens. Tá, aí eu vou dar o mercado, ponto close. Então, aqui nós concluímos também. Então, mercado.close. Eu vou executar agora. Lembrem que aqui no nosso diretório, na conclusão, né, dos laços aqui e tudo, nós temos somente cadastro pessoal.txt, sistema básico e só, certo? Então agora a gente vai executar o arquivo aqui, ele já vai criar lá automaticamente quando eu escolher a opção 2. Então, escolhendo aqui a opção 2 e dando o Enter, ele já cria o arquivo em TXT, que é o mercado.txt, e aí ele pede para digitar os itens. Então posso colocar aqui, por exemplo, arroz, vírgula, feijão, vírgula, carne, vírgula, limpeza. Ok? Eu vou botar só esses itens aqui de uma forma bem genérica mesmo e vou dar um Enter. Ok, ele já adicionou lá, já inseriu os dados, certo? Ele está aguardando aqui que eu digite, que eu escolha uma opção do menu. Eu vou botar a opção 3, que é finalizar. Finalizei aqui, finalizei aqui, dei um Alt 4, vou dar um Alt 1. E aqui eu tenho, ó, lista de compras.txt. Ok, abrindo aqui a lista de compra.txt, eu tenho lá, ó, no título, lista de compras, e aí eu tenho arroz, vírgula, feijão, vírgula, carne, vírgula, limpeza, certo? Então, esse foi o nosso algoritmo, certo? Então, esse algoritmo, devido a algumas complicações que eu tive, ele estará indo ao ar na sexta-feira, certo? Ao meio-dia, e não na quinta-feira ao meio-dia, como dito. Ok? Então, esse documento aqui, a finalização dele, certo? Está indo na sexta-feira ao meio-dia. E o desafio é vocês mesmos criarem aí o executável dele, certo? Eu não vou fazer, ok? Eu já passei bastante sobre criação de executáveis e vocês podem criar o executável de vocês aí. Ok? Enfim. Basicamente é isso então, pessoal, certo? Qualquer coisa, deixe nos comentários aí qualquer dúvida, porque eu tenho certeza que quando vocês criar o executável desse arquivo aqui, haverão dúvidas, certo? E é justamente por isso, certo? Eu tenho achado estranho, ninguém tem colocado dúvidas, ninguém tem comentado os vídeos, e eu vou deixar aí esse vídeo assim para que vocês de fato façam os comentários e solicitem esclarecimento de dúvidas, certo? E aí eu vou estar olhando os comentários, dependendo das dúvidas eu estarei esclarecendo antes da nossa sequência aqui de Python, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço para todos, até a próxima e fui!